dos céus através da boca dela. Nós a abençoamos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pois é, gente, eu sou de Abaeté, uma cidade que capaz que não tem no mapa. Mas agora moro em Curitiba, um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito esse lugar que eu estou ocupando agora, uma honra enorme. E eu quero chamar rapidinho aqui a Edcarla, minha escudeira. Vem cá, Edcarla. Essa aqui foi quem veio comigo. Mulher muito arretada, lá do Nordeste, morando no Sul agora, enfrentando o frio. Vou te dar a oportunidade de falar uma impressão que você teve dessa casa aqui, dessa parte da nossa família. Graças e paz a todos. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Alguém pode trazer um espelho para mim? Alguém quer, mulheres? Não, hoje não mais, né? Mas eu quero primeiro, gente, dizer que alegria que foi estar com vocês. Uma alegria sem tamanho. Não existe palavras para definir o amor de Deus sobre as nossas vidas, a minha e a da Ieda, por estar nesse lugar. Obedecer a Deus é algo que só os inteligentes conseguem fazer isso. Porque precisa ser desprovido de inteligência para ouvir algo da parte de Deus e não obedecê-lo. Então, se tem uma pessoa que tem coragem na vida, é aquele que tem coragem de não obedecer, viu, pastor? Porque obedecer é um chamado. E filho obediente obedece o pai. Então, o que eu levo daqui, eu levo amor, eu levo acolhimento, eu levo carinho, eu levo atenção. Que preciosidade é estar aqui. Para mim foi um privilégio, viu? Estar aqui, estar com a Ieda, acompanhando a Ieda nesse tempo. E experimentando da parte de Deus as relações com cada uma de vocês. Que eu tive o prazer de conhecer as mulheres, né? Hoje eu conheci alguns maridos. Eu espero que elas estejam muito melhor do que elas estavam quinta-feira. Então eu espero que tudo que elas experimentaram aqui nesses dias possa reverberar na sua casa e assim destravar até a eternidade. Em nome de Jesus. Muito obrigada. É uma alegria estar com vocês. Eu encontro vocês lá em Curitiba ou no céu ou em qualquer um desses lugares de meu Deus que Ele vai levar a mim e a você. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigadíssimo. Deus abençoe. Então, gente, eu queria começar agradecendo a honra de estar nesse lugar aqui, falando para vocês. Agradeço ao pastor Joaquim, a pastora Alessandra, né, pelo convite, pela forma carinhosa com que nos ofereceu esse lugar. É um lugar de honra para mim. E é muito diferente estar aqui e ver os homens sentados aí. Muito diferente, muito mais bonito, mais completo, quiçá, né? Eu quero agradecer também, eu quero começar agradecendo, porque depois eu me empolgo e esqueço. A turma do louvor que esteve conosco. Muito obrigado, viu, o pessoal do louvor, fez um trabalho excelente conosco aqui, nos trazendo a presença de Deus, nos levando à presença de Deus, foi fabuloso. Pessoal da mídia que teve uma paciência muito grande conosco, né? Que a gente mexia muito, falava de diferentes ângulos, e aí eles tinham uma paciência. Muito obrigado, pessoal incrível que o senhor tem aqui, viu, pastor Joaquim? Muito bom. Toda a liderança da igreja que apoiou e suportou, né, e deu chance às mulheres de estarem com esse lugar só voltado para elas. Foi muito especial para mim ver uma igreja se mobilizando nesse movimento. Obrigado ao pessoal da intercessão, que incansavelmente ficou lá na sala e nas laterais, enquanto eu estava aqui entregando uma palavra, elas estavam orando. Foi muito mais seguro para mim estar aqui com vocês circulando esse lugar. Foi bênção demais. Quero agradecer também a hospitalidade que nós recebemos aqui. Sendo que hospitalidade, deixa eu falar uma coisa, é princípio, é coisa do eterno. E muita gente teve assim, uma hospitalidade incrível de me levar para comer paçoca de carne, né? Batida no pilão, comer peixe, tucunaré. Foi maravilhoso estar no lugar aqui, ver o pôr do sol, que é incrível.
Eu viajei muito já na minha vida. E o único lugar que eu vi um pôr do sol parecido com isso foi lá no Havaí. Então, vocês estão de parabéns, né? Deus está de parabéns com o que Ele pintou por aqui em Palmas. E eu quero, assim, agradecer a Deus por poder ter alguma coisa para compartilhar com vocês hoje. Eu acho que o que Deus tem me dado é coisas muito grandes, para muito além do que eu mereço. Então, gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa sobre o altar de Deus. Não é um lugar muito, talvez confortável. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos desse altar. Altar não é isso aqui, gente. Isso aqui é palco, que se torna altar quando quem está aqui tem uma vida de entrega. Então, assim, altar é uma coisa que você pode carregar na sua casa, na sua família, no seu coração. E é uma coisa que eu vou te encorajar a entender mais sobre ele, para você poder ter ele sempre acessível. Acessível. Muito interessante que o altar, ele é um lugar onde aparece muito no livro de Esdras. Esdras é um livro que a gente lê comumente. Tem gente que tem preguiça de ler aqueles livros lá, Números, Deuteronômio, Esdras, Neemias. Ai, é difícil, porque fala, né? Mas é um livro interessantíssimo, Esdras. Eu te desafio, deixa eu te dar um spoiler aqui, e depois você lê lá na sua casa. Super interessante, porque fala de um movimento do povo de Deus retornando do cativeiro. Eles estavam cativos por muito tempo. Quem é advogado, eu quero encorajar você a ler o livro de Esdras. Você que está fazendo advocacia, que pleiteia esse lugar do direito, da justiça, tem muita coisa interessante acontecendo ali. O povo de Deus estava num cativeiro por muitos anos, e de repente tem um movimento ali, sociopolítico, geopolítico. E aí um dos reis, né, daquela época, o rei Ciro, remexendo nos achados lá, vê que existia um povo e tinha uma fronteira que estava sendo ameaçada naqueles dias, e tinha um povo que estava cativo ali, mas que era dessa região. E aí ele resolve liberar o povo para voltar para aquela terra. E num movimento muito interessante, que ele pensava que estava fazendo uma jogada política, mas na verdade era Deus mexendo os pauzinhos lá do céu e falando assim: eu quero que o meu povo retorne agora. Eles estão prontos para retornar. Naquele momento eles estavam prontos para retornar. E aí então, o rei Ciro libera uma leva de pessoas. Então vocês vão. E dá para eles algumas coisas. E leia lá, você vai ficar encantado. Porque eu não quero falar sobre Esdras, eu quero falar sobre o altar que eles erguem quando chegam na terra. Então segura aí um pouquinho, porque eu quero ler um pedacinho de Salmos aqui, que é para amaciar o seu coração, a sua mente, seu espírito, para receber essa palavra sobre o altar. Acho que você vai precisar. Nós vamos ler lá em Salmos, Salmo 51, eu não sei se o pessoal da mídia vai implementar aqui para nós, mas é Salmo 51, do versículo 10. Está falando assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto para te obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitarás em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.
Senhor, lendo isso, meu coração se enche de alegria, porque o Senhor é um Deus que se faz conhecido. O Senhor é um Deus no qual visita o nosso espírito com o seu Espírito Santo e traz para nós, para além do conhecimento, revelação. E eu te peço um derramar da tua revelação, da tua pessoa, desse movimento do eterno, encontrando a nossa humanidade, para nos renovar, para nos trazer quebrantamento e, acima de tudo, um avivamento, nos fazer vivos, Senhor, para o Senhor e com o Senhor. No nome de Jesus eu agradeço a pessoa que o Senhor é, na minha vida e na vida dos meus irmãos, revelado aqui nessa casa, no nome de Jesus. Muito bem, então esse salmo traz muito o nosso reconhecimento de amor e compaixão de Deus, o poder de Deus para apagar as nossas transgressões, que são muitas. E uma vez ensinando sobre pecado, lá na Jocum, eu estava ensinando sobre os novatinhos chegando na missão, e aí o rapaz lá que estava liderando o movimento do ensino ali, falou assim: Eda, você pode ensinar esse pessoal jovem sobre pecado? Eu pensei, nossa, mas sobre pecado? Eu acho que eles não têm muita noção de pecado. E aí eu encontrei, nesse estudo, a palavra transgressão. Uma palavra grande, gente. Transgressão é uma palavra normalmente usada em geologia, quando fala do mar invadindo a terra. É invasão de território. Transgressão, quando nós estamos falando em termos de pecado, é essa invasão no nosso espírito, tomando o lugar do Espírito Santo no nosso coração. Isso é muito sério. E esse salmo fala sobre isso. O poder de Deus para nos ajustar nas nossas transgressões. Nesse lugar de salmo, a gente reconhece, o poder de Deus para nos ajudar nesse lugar de pecado. Aqui ele fala sobre a gente desejar uma verdade íntima, perto do nosso coração, da nossa mente, de quem somos. É capaz de ser bondoso e de apagar os nossos erros. E é muito interessante que eu noto assim, que há um desejo nesse salmo de trazer ao nosso coração a pureza. Há um chamado nesse salmo, há um derramar do salmista falando assim: eu preciso de um coração puro, limpa as minhas mãos, Senhor. Que coisa linda esse lugar. E aí ele nos fala de um segundo lugar. E eu queria te encorajar muito. Primeiro é diante de Deus, recebendo de Deus esse lugar de ser limpos novamente, de ser inteiros, e nós conversamos muito com as mulheres sobre isso, mas de ensinar a outros, de compartilhar a outros, de testemunhar a outros, a respeito do que você tem recebido de Deus, das revelações de Deus. Isso é um movimento de reino, é desdobrar da sua salvação. Salvação não pode ser uma coisa estática, parada, que aconteceu, quiçá, há 15 anos atrás. Aí você fala disso como... Não. O que nós temos que fazer com a nossa salvação é desdobrá-la. Contar para o outro como nos chegou, como tem sido transformador esse processo. E falando sobre transformação, eu falei para as mulheres, eu gostaria de falar também para os homens. O nosso desejo é que dessa igreja, desse ensinamento, saia muita revelação. Não para você transitar de lugar. Não para você transitar de um movimento assim, talvez, quiçá, de uma santidade rasa. Não, o que nós estamos pleiteando aqui, dentro do Evangelho, é transformação. Não é uma transição, mas é uma transformação. Essa é a proposta de um Evangelho vivo. Porque a Bíblia, gente, não é um manual para reger o nosso comportamento. Nunca foi. É um lugar onde vai ser um ponto de partida para a nossa transformação, do nosso caráter. Não do nosso comportamento pontual. Não. Do nosso caráter. Então vamos conversar um pouquinho sobre o altar. Por que eu vou falar sobre o altar? Porque, curiosamente, o povo
que estava ali no caso em Esdras, erguendo o altar, eles vinham de um cativeiro. E aqui com as mulheres, nós conversamos sobre muitos lugares que nos prendem. Que nos prendem. E aí é muito interessante que eu falei uma frase, todo mundo ficou assim, uau, eu vi muitas anotando. Então eu vou falar para você o que eu disse para elas, não é uma frase minha, uma frase que eu copiei da Rosana Alves, ela fala assim, aquele que não está disposto a voar, não reclame da gaiola. Não reclame da gaiola. Então, se você está disposto a passar por esse lugar de transformação, está aberto a porta. Está aqui. Há um manual aqui que nos ensina sobre transformação de caráter. Não regular o nosso comportamento é pouco. É pouco. Então, nós estamos falando que aquele povo que estava lá cativo, Ciro libera para voltar para a terra, para adorar o Deus na terra deles. Eram os judeus, eram os hebreus movimentando naquele dia. E agora nossa proposta aqui é que essas mulheres, muitas passaram por lugares, visitaram lugares de dor e que estão saindo desse lugar. A nossa proposta é que o efeito desse evangelho transformador chegue até elas. E que elas, junto com vocês, igreja, ergam um altar. Porque as nossas dores, os nossos traumas, as nossas quebraduras, podem ter ficado lá atrás, mas muitas delas trazem efeitos. O evento não está aqui agora, mas o efeito dele muitas vezes está. Então há um movimento em nós de desdobrar a salvação para conseguir ficarmos realmente libertos. Pode passar a ser irreconhecível aquele evento na sua vida, mas a dor ainda pode estar ativa. Essa transformação é para você aprender a lidar com essa dor. Pode também nos paralisar. E é interessante que a dor de uma ferida aberta, ela pode nos dar a impressão, o tempo pode nos dar a ilusão de que estamos caminhando. Mas se nós não lidamos com algumas coisas na nossa vida, nós vamos ficar paralisados nelas. E é interessante que eu falei para as mulheres uma coisa interessante, vou repetir aqui. De vez em quando Deus nos chama para mudar de nível, não é todo dia. Então a gente anda naquele nível, se reconhece, aprende, e aí Deus nos chama para mudar de nível. E aí precisa de coragem. Porque mudar de nível, quem já joga joguinho ali no computador, no celular, sabe que mudança de nível traz muita novidade, às vezes perigosa. A gente não sabe de onde o tiro vai vir, o que significa aquela caixa, não é assim? Novo nível é arriscado. Mas se Deus está te chamando para mudar de nível, venha com Deus. E ele disse, se eu não quiser mudar de nível, falei para as mulheres, não tem problema, você tem livre-arbítrio, você tem autogovernança. Deus te deu o livre-arbítrio, é para você. Só que tem um problema. Você retrocede. Porque a vida é um movimento. Se você chegou até o limite, Deus te chamou para mudar de nível, e você não vem, você não vai ficar parado ali. Você retrocede. O que significa retroceder na nossa vida emocional, espiritual? Sabe aquele pecado que você já venceu? Ele vai bater na sua porta de novo, você vai cair, acabar caindo, tendo uma recaída. Aquelas picuinhas relacionais vão voltar. Sabe por quê? Que você permaneceu num nível onde não te cabe mais. Isso é muito sério. E outra que você pode puxar outros para o buraco, né? Pode tomar lugar de outros nesse nível. E é muito interessante que pecado, gente, e lugar que nos paralisa, dores que nos paralisam, nos trazem envelhecimento de corpo, endurecimento de espírito, inquietação de alma. Então é melhor que você se movimente. Se Deus está te falando, é momento de mudar de nível. Não é para todos aqui. Para alguns vai ser o seguinte, aprenda a viver no nível que você está,
porque eu quero te chamar para mudar de nível. Lide com questões nesse nível que você está, porque vai chegar a hora que eu vou falar com você, é mudar de nível agora. Atente-se para isso. Porque você pode estar nesse nível parado, envelhecendo, e pode ter morte precoce. Morte de planos, de sonhos, de chamado, e quiçá, de corpo. Queria fazer uma pergunta para você ficar pensandinho. O que te torna refém de você mesmo? O que se torna tão apegado no seu coração que você se torna refém de você mesmo? Tem coisas que nos deixam assim. E hoje Deus está nos chamando para um novo lugar. Um lugar onde nós vamos erguer um altar. Vamos reconhecer esse lugar do altar. E aquele povo, quando eles chegam ali, Ciro libera eles para voltar para a terra. E eles vão com Esdras, representando assim muita coisa, né, do Messias. Mas enfim, não vou trabalhar isso agora, porque eu quero falar dos elementos do altar. Tem uma simbolia ali muito, muito especial. Redenção. E redenção é uma palavra grande, gente. É uma palavra que traduz Jesus, o Cristo. Não é qualquer Jesus, é o Cristo. Redenção é um alicerce seguro para uma vida saudável. Hoje nós estamos numa vibe muito grande de ter vida saudável, né? Até falei com as meninas que meu envelhecimento, né? Eu vi o meu corpo envelhecendo, e aí eu falei, nossa, estou precisando de fazer uma ginástica. Estava contando para elas, que aí sem tempo de ir para a academia, viajando muito, né? Não tinha tempo. Aí comecei a ver uns vídeos de ginástica, né? Gente, mas eu estava vendo os vídeos, e era muito interessante. Tinha ali pilates de parede, uns negócios fáceis de fazer em qualquer lugar. Mas eu não estava melhorando no meu corpo. Eu pensei, gente, mas não está melhorando nada. Mas eu só estava vendo. Eu só estava assistindo os vídeos. Meu marido falou, olha, que você começar a fazer, Ieda, vai dar certo. Eu falei, rapaz, mas é assim a vida. Às vezes a gente fica querendo uma vida saudável. Deixa eu te falar, o princípio de uma vida saudável é você trabalhar a sua redenção. Dali vai começar a aparecer muita coisa, muita coragem para você se tornar uma pessoa mais saudável. Nas relações, com você mesmo, com o espelho, né, Edcarla? Com o espelho, com os outros, com Deus, com os inimigos. Você vai ter nova proposta. Mas vamos lá. Altar, gente, é lugar de algumas coisas muito especiais. A primeira delas que eu quero notar aqui, né, que você anote aí, tatue isso no seu coração, é confissão. Altar é lugar de confissão. E esse altar, ele precisa estar muito, muito acessível no seu coração. Quando o nosso altar não está acessível ao nosso coração, a gente só está considerando isso aqui um altar, e isso aqui, de novo eu falo, é palco. Confissão é um elemento chave. E vou falar uma coisa, eu acho que evangélico confessa pouco. A gente confessa muito pouco. Mas eu vou contar uma história aqui, espero que não escandalize. Mas a gente é mineiro, depois a gente conversa à parte. Eu fui numa romaria, fazer um evangelismo, muito interessante ali em Juazeiro do Norte. Estava morando lá no sertão, tinha uma grande romaria, nós fizemos um ajuntamento de igrejas evangélicas, 400 pessoas chegaram lá, e nós falamos, vamos evangelizar. Lá é proibido de evangelizar na época de romaria. Mas o Jocumeiro é meio atrevido, fomos fazer, não, nós não vamos evangelizar, nós vamos distribuir água para os romeiros. Aí eu era da área da saúde, a gente levou aparelhos de aferir pressão, a gente cuidava das feridas, porque muitos iam ajoelhados. Então a gente fazia o background da romaria. E aí um dia, faltou alguém na cozinha, eu fiquei lá substituindo, mas aí eu saí para evangelizar com uma amiga que era paraguaia. Ela era brava no evangelismo, aí eu falei, vamos lá, vamos lá. Aí nós fomos numa igreja muito interessante.
Se você for lá em Juazeiro do Norte, em alguma época, fazer um impacto evangelístico, você vai ver uma igreja redonda, Igreja de São Francisco. Mas ela tem um apelido, Igreja das Almas. E eu vou te contar como é que acontece lá, o ritual lá. O ritual lá é meio assim. Por que Igreja das Almas? Porque todo mundo vai lá, tem uma vela, eles compram uma vela, e vai lá e acende para aquela alma, aquela pessoa que morreu, e não era tão boa assim, e capaz que não entrou no céu, ficou no purgatório. Aí se acende a vela, e o padre fala o nome dessa pessoa na missa, recomendando essa alma que entre, porque alguém acendeu uma vela, iluminando o caminho. Vocês estão achando que eu estou brincando? Não estou, vocês podem ir lá e ver, conferir. A romaria lá vai ter esse ano, fica ali no finalzinho de outubro, a Jocum vai estar lá junto. Manda uma equipe lá, gente. Aí o que acontece? Fala assim, eu vou lá só conferir o que a irmã falou. Então aí, gente, eu fui. Aí fui lá, estamos lá olhando, vendo quem que a gente podia abordar para fazer um evangelismo. E aí eu vi um negócio interessante, lá tinha uma mesinha, e umas mulherzinhas lá assinando o nome. Aí uma fila de pessoas que iam lá, pagavam. Fiquei curiosa, falei, será que estão comprando vela? Aí a menina, cheguei mais perto, ela falou, não, ali é o lugar de colocar o nome da pessoa que você quer, que já morreu, que não entrou no céu, para entrar no céu. Eu falei, gente, era muita gente pobre, pagando para colocar o nome, para o padre falar. Aí eu falei, não aguentei, falei, não, vou lá. A minha amiga falou, Ieda, por favor, Ieda, não. Eu falei, vou. Fiquei lá na fila, pastor. Fiquei lá na fila, estou lá na fila, chegou a minha vez, eu falei, olha, eu estou aqui, eu queria colocar um nome aqui, mas eu não tenho dinheiro. Eu saí para fazer uma visita aqui na cidade, não tenho dinheiro. Aí ela falou assim comigo, não, então a senhora não pode não. Eu falei, não, mas é só um nome. Eu sou turista aqui na cidade. Ela falou, não pode não. Eu falei, gente do céu. E a fila inquieta aqui, a fila aqui atrás de mim. E aí ela falou assim, eu acho melhor só ir embora. E aí a minha amiga já começou, falou, Ieda, vamos embora, que esse trem vai dar ruim. E aí eu falei com ela, olha, não tem ninguém que eu possa conversar aqui não tem um gerente dessa jossa aqui não, que eu quero. E ela falou, acho melhor só ir embora. Ela já ia chamar os padres, eu falei, não, vamos embora. Aí a minha amiga me tirou dali, mas eu saí com o coração fervendo de raiva. Falei, isso é um abuso religioso, não podia acontecer. Então, aí nós saindo assim desse lugar, tinha um outro pátio. Muito interessante, tinha uma freira, irmãzinha lá, e tinha assim um pátio muito interessante, uma praça, porque a igreja era redonda e tinha um pátio no meio. E aí tinha lá os padres, para o povo ir lá confessar. Eu falei, agora, vou lá, porque eu vou conversar com aquele padre lá tem um sozinho lá. Era muito interessante, que o padre não estava coberto. Antigamente a gente não via, né? Hoje a gente pode ver, estava uma cadeira assim, a outra assim. Aí a minha amiga falou, Ieda, vai dar ruim. Eu falei, não, vou lá, porque aí eu vou denunciar. Eles falaram, não concordo. Chego lá, sento na cadeira, o padre faz a cruz e fala para mim, respeitosamente, minha filha, quanto tempo faz que você não se confessa? Aí o Espírito Santo, que estava do meu lado, falou, aham. Pastor, que aperto que eu passei. Comecei a suar, era porque era calor, eu estava na época de menopausa, mas eu acho que era aperto assim, emocional. Eu falei assim, ô padre, faz muito tempo. O Espírito Santo falou, eu falei, ah não, Espírito Santo, não vou não. Aí eu lembrei de Tiago 5,16, que fala o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Aí o Espírito Santo falou, ele é o outro. Eu falei, rapaz, não vou não. Não é possível. Vocês estão entendendo o tanto que é sério isso? Porque a confissão não faz parte do nosso dia a dia. E agora, José? Então, confissão é um negócio muito importante. O que significa confissão no altar? Se mostrar vulnerável. Se mostrar. Isso é muito sério. Altar, lugar de confissão. Lugar é altar de sacrifício. E sacrifício, você fala assim, não, Ieda, Deus não quer meu sacrifício. Deixa eu te falar, sacrifício aqui vai significar renúncias. Quantas vezes nós não estamos prontos para renunciar àquilo que Deus estava nos pedindo?
Mulheres, aquele negócio que você está guardando lá enquanto você emagrece, você vai vestir. Rapaz, isso aqui é fácil, aquele vestido que você gosta é fácil. Mas e renunciar a algumas questões mais interiores? Você precisa ter um altar no seu coração muito acessível. Para quando Deus falar sobre renúncia, você poder chegar nesse altar facinho. Muito interessante que tem um desenho de um altar. Eu tinha um desenho lá em casa, não deu para trazer para projetar aqui. Mas é muito interessante. Um altar, gente, quando a gente não tem acesso a ele, o mato cresce ao redor. É como se fosse esse gasofiláceo aqui. Um altar no... E aí o mato cresce, tampa o altar. Tem muito crente que tem o altar totalmente coberto pelo mato, porque não tem chegado no altar. Não tem confessado as suas questões, que são necessárias. Não tem renunciado coisas que Deus tem já pedido há muito tempo. Muita gente tem o adoecimento, que eu falei aqui para as meninas, que é uma síndrome muito pertinente ao ser humano, que não deveria ser. Que é a síndrome de quê, meninas? Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Orgulho nos impede de ter esse elemento no nosso altar. Renúncia. Às vezes Deus está pedindo você para renunciar àquele pedaço que você traz de outra pessoa, que é dela, e que você tem que ir lá e entregar. Às vezes, num movimento muito genuíno de perdão. E nós vamos chegar lá. Altar também é um lugar de arrependimento. Arrependimento é tomada de posição. Eu ensino lá para as crianças que arrepender não é você estar indo para o lugar, reconhecer que está errando e continuar indo. Não. É tomada de posição. Deixa eu facilitar um pouquinho isso aqui. Muita gente acha que arrependimento deve ser exercido sozinho. Não. Talvez quando você, lá na sua família de origem, quando você era bem criança, te ensinaram assim: ó, você fez esse negócio errado, agora você vai lá e limpa essa bagunça sozinho. Arrependimento com Deus não é assim. Ele vai conosco. Ele é um Deus Emanuel. Então, no arrependimento, não existe solidão. Porque Deus está conosco, nesse lugar de tomada de posição. Você precisa decidir, sabendo que Ele está ali. Hoje teve uma fala muito interessante da Edcarla. Se você tem medo, não é vai com medo mesmo. Não, é vai com Deus. Se alia ao amor de Deus e vai com Deus. Se preciso for. Eu estou com medo, Ieda. Não temas, vai com Deus. Muito importante essa conexão com o arrependimento, porque às vezes a gente pensa que o arrependimento é extremamente doloroso. Às vezes é, mas com Deus fica muito mais fácil. Inclusive, tem uma palavra bíblica que fala assim, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, o arrependimento com Deus toma um outro tom. O altar também é lugar de perdão. Um outro elemento muito chave para que a gente não deixe o mato crescer ao redor. O perdão deveria ser no meu e no seu coração um elemento super fácil. Tanto de você pedir, quanto de você de doar. Eu contei para as meninas que quando eu casei, eu tinha um sério problema. Um defeito quase que de fábrica. Vinha lá da minha família de origem. Eu tinha dificuldade de fazer 3 coisas assim, primordialmente. Pedir por favor, dizer obrigado e pedir perdão. Foi um gargalo. E eu notei que não era porque eu era casada, já era nos relacionamentos. Aí meu marido falou assim uma vez para mim: Ieda, você notou que você dá o comando e depois você fala por favor? Eu disse, não, como assim? Estou entendendo.
Aí ele falou assim, você dá a ordem, depois você fala no finalzinho, bem baixinho, por favor. Outra coisa, você não costuma agradecer, eu falo, obrigado, Ieda. Busquei água para você, obrigado. Sabe por quê, gente? Porque esse é um lugar que nos sustenta no orgulho, é aquela síndrome que as meninas falaram o nome. O perdão era outra coisa, pedir perdão, então eu pelejava para não errar, para não precisar pedir perdão. E isso é sério. O perdão tem que ser um elemento chave no altar do meu coração, no desenvolvimento da salvação. Salvação não é para você ir para o céu só não, gente. O céu vai ser bônus. É para você viver bem enquanto aqui. E o perdão faz parte do bem-estar humano. Eu não vou citar especialistas da neurociência, porque não dá tempo, eu só tenho 9 minutos. Altar também é um negócio chamado expiação. Deixar o pecado. Isso é um lugar muito importante. Você precisa ter um lugar no seu coração de fácil acesso para quando você noticiar que aquilo que você está fazendo é pecado, você deixar. Altar, expiação de pecado. De deixar o nosso pecado. De aceitação. Outro elemento chave. Altar é um lugar de aceitação. Primeiro, de autoaceitação. Como você está. Como você é. Eu lembro uma pregação uma vez que eu fiquei intrigada com ela. E o rapaz que estava pregando falava assim, que para você ver Deus, você tinha que ser santo. Então, que você se santificasse para ver Deus. Aquele negócio foi me intrigando, porque os meus alunos estavam na sala ouvindo aquilo. E eu pensei, rapaz, isso aqui vai gerar uma confusão. Porque como que o camarada vai ser santo sem ver Deus? Não tem jeito. Não tem jeito. É a santidade de Deus que nos expressa santidade. Então a gente tem que vir para Deus, vir para o novo, erguer um altar do jeito que nós estamos. E aí a gente vai começando a desvencilhar do pecado cada vez mais. Porque esse altar está ali. Um altar de aceitação. Altar é lugar de liberdade. De libertação. Libertação dos nossos medos. De algumas potestades que às vezes têm legitimidade com o nosso espírito. É liberdade. Quando nós temos um altar seguro em Deus, nós vamos deixando mazelas que nos perseguem. Quiçá de outra geração. Você, nesse altar de Deus, onde Ele te propõe estar com Ele, você tem lugar de libertação. É legítimo que você fale, até aqui. Até aqui, essa maldição perseguiu a minha família. Agora, nesse altar que eu ergo no meu coração, nessa salvação que eu exerço para mim e desenvolvo, até aqui essa maldição vai vir, não mais. Se você não acredita em maldição hereditária, eu vou te falar, eu tenho visto muito. E eu tenho visto muito também a bênção hereditária. Aquela que acompanha, aquela que abre caminho, aquela que abençoa gerações. No altar também tem um outro elemento chave, a cura. Nós falamos tanto de cura aqui. A cura, gente, ela se dá no encontro com Deus. E altar é lugar de encontro com Deus. Altar no coração é lugar de encontro com Deus. E isso traz cura. Ieda, mas por que eu não sou curada? É processo. Porque andar com Deus é um convite, é um processo até a eternidade. Biblicamente, Ieda, me ensina isso. Tem um versículo que eu gosto muito que fala, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Luz da aurora, gente, o negócio mais lindo que eu já vi. Eu sou diurna, então eu gosto da madrugada. E luz da aurora não é a lanterna da tia Aurora, não. É a luz da madrugada, que começa devagarinho, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, até ser dia perfeito.
que é dia perfeito? Meio-dia, quando o sol está a pino. E vocês devem conhecer bem isso, porque aqui o sol do meio-dia, rapaz. Mas no sol do meio-dia tem uma peculiaridade muito significativa nesse versículo. Luz da aurora é aquele começo. Luz perfeita é onde não tem sombra. Esse processo de cura é assim, ele vai e começa devagarinho. Você começa vendo onde dói. Você fala, rapaz, eu não sabia que eu tinha tanta dor assim. E agora eu noto. Muitas mulheres hoje, numa ferramenta que foi usada aqui, elas expressaram isso. Eu não sabia que era tão doloroso. Esse aí é o primeiro passo para a cura. Saber que dói. O encontro com Deus nos deixa curados. Então o altar tem que ter esse elemento. No altar de Deus existe proteção. Então você tem que saber quando você está no dia mau, e ele vai chegar, ele chega para mim, ele chega para você, no mundo nós vamos ter aflição. Você tem que saber que o altar é um lugar de refúgio e de proteção. Tem esse lugar seguro. Erga os seus olhos. Erga os seus olhos. Está em crise, erga os seus olhos. Você tem um lugar seguro que é Deus. E Ele vai te conduzir a pessoas para ser uma ambiência segura. Eu oro para que essa igreja seja esse ambiente seguro e que reflita Deus. Um lugar de proteção contra o pecado, contra tanta coisa que assola nessa geração. É um lugar de remissão de pecado. É um lugar de trabalhar muito a contemplação do templo que somos nós. Falando sobre o templo, deixa eu falar alguns elementos muito rápido aqui, de como eu gostaria de noticiar, de ouvir falar lá em Curitiba, como essa igreja está andando sobre uma verdade eterna de Deus. Que você, enquanto templo, chegue aqui para um tempo de adoração. Não esse louvor bonito que a gente cantou aqui, mais do que isso, que o seu estilo de vida seja de um adorador. Adoração é estilo de vida, não é cantar bem no louvor, é para além disso. O seu templo, você, que eu noticie isso, que você é uma pessoa que tem gratidão, que tem esse elemento gratidão arraigado no seu coração. Sabe por quê? Porque com gratidão você vai saber exercer comunhão. E comunhão não é isso aqui, gente, isso aqui é ajuntamento. Comunhão é quando o irmão do lado te conhece. Isso é comunhão. É quando você se dá o trabalho de conhecer o outro, a necessidade, a dor, o pecado para ajudar ele a vivenciar com santidade. Comunhão. Eu espero que essa igreja tenha uma ambiência de pertencimento. Gostei demais do que o pastor Joaquim fez aqui. Chamar essa menina que está chegando e apresentar para ela a família que ela vai pertencer agora. Porque se Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos. O que Ele fez aqui foi o exercício de fraternidade. Nossa, esse termo parece católico. Será que a Ieda confessou? Vocês estão curiosos, né? Vou contar só no final, para você não dormir aí e me escutar. Então, essa igreja aqui, você tem que ter esse senso de pertencimento, porque agora você é templo. Porque você tem um altar e agora você se torna um templo. Comunhão. Você também tem generosidade. Generosidade. Não porque é só um mandamento. O que o pastor falou aqui é de suma importância que você entenda. Mas porque você desenvolve o coração generoso. Porque isso é reflexo de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus extremamente generoso. Generoso com o bem material, generoso com a comunhão, generoso com a coragem de confrontar, generoso de vida. Eu oro para que você, enquanto templo, fazendo parte dessa família, se torne generoso. Oração, eu espero que você desenvolva uma vida de oração. Estou lendo um livraço, um livro antigo, de Po Yang-Shu, Oração, a Chave do Avivamento. Livraço. Como eu disse para as meninas, você precisa ler antes de morrer. Livro muito bom. E ele fala sobre oração como desenvolver a intimidade com Deus.
Eu espero que você, enquanto templo, desenvolva essa intimidade com Deus. Eu oro também para que você desenvolva sacramentos. Sabe o que sacramento é, gente? Memória do sagrado. Que você tenha na sua vida. Não é só aqui vir no domingo e exercitar um culto. É mais do que isso. Eu quero que o sacramento te acompanhe na segunda, na terça, na escola, no trabalho, nas relações vizinhas, dos vizinhos. Eu quero que você tenha memória do sagrado, do quanto Deus é bom na sua vida, da bondade de Deus. Que você traga tatuado no coração o que Deus tem feito por você. Memória do sagrado. Que você tenha muita alegria. E alegria, gente, não é o kkk que você coloca no WhatsApp. Que nem sempre isso revela a nossa alegria. Alegria, no meio evangélico, o que a Bíblia propõe de alegria é conexão. Deus fala sobre cumprir um propósito de ir para a cruz, para cumprimento da alegria que nos estava proposta, para conexão, para reconciliação. Então eu espero que você tenha esse coração muito aberto para esse lugar de reconciliação e de conexão. E por fim, que você desenvolva grandemente a santidade, porque ela vai te fazer refletir aquele que é santo. E você vai ganhar envergadura para falar: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Porque se tem uma coisa que o altar nos propõe, é essa conexão com o Pai. Não só ir para o céu, é pouco. Está lá longe. Vamos começar a vivenciar quem é Deus aqui, uns com os outros. No nosso coração, no nosso profundo espírito. Eu proponho para você nessa noite, fazer um compromisso de desenvolver a sua salvação. Implementando um altar no seu coração, com todos esses elementos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ficar de pé, gente, na igreja é um negócio interessante, né? Fica de pé, senta. Mas agora, esse ficar de pé, eu vou fazer uma nova proposta. Se você não está, e eu não estou muito convicto que eu consigo, que eu devo, que eu quero estabelecer esse altar. Se você não estiver muito convicto, você pode ficar sentado. Mas se você estiver assim, convicto, não é isso que eu quero. Hoje, ou talvez eu vou fazer uma nova prova. Talvez você não quer. Mas eu faço uma proposta de você querer. Queira querer, meu irmão, porque o trem é bom. Eu tenho experimentado a bondade de Deus de uma forma grandiosa na minha vida, a partir do momento que eu resolvi estabelecer um altar. Que eu não vivi um evangelho raso. Porque me custava muito viver um evangelho raso. Me custava muito. A partir do momento que eu comecei a desenvolver a minha salvação, eu comecei a estabelecer um evangelho mais vivo. E isso fez toda a diferença. E tem uma placa ali dizendo que o meu tempo foi encerrado. Então, Senhor, eu quero agradecer muito essa mensagem que vem para o nosso coração, para a nossa mente. Que não seja mais só um reverberar de um conhecimento, que alguém veio aqui e falou, mas que seja uma revelação no coração dos meus irmãos. Eu peço que o seu Espírito Santo conclua uma obra que foi iniciada, Senhor, lá na cruz do Calvário. Eu peço que haja uma porção maior do seu Espírito Santo no espírito de cada irmão aqui presente. Que nós sejamos cada vez mais fraternos, Senhor, entendendo que o Senhor é o nosso Pai e que, portanto, somos família. Deus, que o desenvolvimento desse altar no nosso coração possa mostrar a tantos outros que ainda estão perdidos que o Senhor é um grande Salvador que nos leva e nos conduz ao Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém. Aí, ó, ela quer saber se eu confessei, pastor. Posso confessar? Eu confessei, gente. Pode sentar, deixa eu concluir essa história aqui enquanto o pastor assume. Foi muito interessante que eu comecei. Eu obedeci ao Espírito Santo e comecei a confessar. Confessei umas bravezas minhas,
né, umas faltas de obediência minha. E aí o padre começou a notar que eu não era católica, pelo nível da minha confissão. E ele falou assim, você não é católica, né? Eu falei, não, padre, eu não sou. E aí eu falei com ele, eu entrei aqui porque eu vi uma coisa que me irritou muito. E foi muito interessante, que eu entrei aqui muito irritada, querendo operar justiça com a minha raiva. E Deus me colocou no meu lugar. Ele me chamou para um lugar de vulnerabilidade. Porque nesse lugar, padre, eu pude sentar aqui com o senhor e conversar e confessar. Aí ele estava doido para conhecer Belo Horizonte. Aí nós continuamos conversando, convidei ele para ir lá visitar minha mãe. E foi